boa noite. Estamos aqui com o pessoal dos amigos, os empresários, amigos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão, sobre o jurídico e sobre o financeiro. Então, a ideia dos empresários amigos é poder dar consultoria totalmente gratuita para os profissionais, os empresários que estejam precisando nesse momento. Então, a gente vai ter hoje 4 momentos, tá? Que é o primeiro momento, eu apresentar para vocês aqui o que significa o projeto. O segundo momento, onde cada um vai falar um pouquinho sobre a sua área hoje, passar um conhecimento para vocês sobre aquilo que eles fazem, como é que ele pode agregar isso dentro do negócio de vocês. O terceiro momento, cada um vai fazer uma pergunta sobre o tema falado um para o outro. E no último momento, que é o quarto tópico, vocês vão estar livres para poder perguntar para cada um dos expositores qualquer pergunta relacionada ao assunto que foi feito aqui na hora, tá? Que foi dito aqui hoje. Então é isso. Então vamos começar. Hoje a gente vai começar falando com o Fábio Teles. Ele vai falar sobre gestão. É com você, Fábio. Maravilha, obrigado, Camila. E quem é que daqui, quem estão nos ouvindo e está na sala, que sabe exatamente qual é a meta para daqui 2 semanas? Alguém sabe? Está na mente já? Só levante a mão aí se já tem clareza disso. Legal. É importante entender o seguinte: a meta, ela é clara, é específica ou é um desejo? Do tipo, eu quero estar melhor, eu quero vender mais, eu quero atender mais clientes. Por que eu falo? Porque normalmente o que nós fazemos é ter desejos. E esses desejos, eles ficam em mente, ficam vagando na mente e a gente não consegue ter uma ação, uma atitude mais correta para que a gente possa agir de encontro a ela. Então, vou falar hoje sobre como a gente pode construir, definir uma meta. Então, aqui, deixa eu aumentar a tela para a gente. Pronto. Então, como definir uma meta? É importante ter 3 passos. Primeiro, objetivo. Qual é o seu objetivo? Pegar aquela situação imaginária lá que você deseja, por exemplo, eu quero aumentar o faturamento, ou eu quero reduzir custo, eu quero reduzir reclamação de cliente. O que é que você busca? O que é que você quer? Qual é o objetivo? Desse objetivo, quantificar. Por exemplo, quero aumentar vendas em quantos por cento? 5, 10, 15, 20, 30%? E, principalmente, em qual prazo? 30 dias, 15 dias, 1 ano, 20 dias? Então, um exemplo dessa meta. Quero reduzir inadimplência em 25% até 30 de maio de 2020. Aqui, eu trouxe esse exemplo de curto prazo, 30 dias. É importante. Eu trouxe isso até para a gente começar a praticar mais essa definição de metas. Depois que a gente conseguir definir uma meta curta, num curto espaço de tempo, a gente se sente até mais feliz quando alcança ela. E aí começa a visualizar algo maior. A não ser que você tenha uma especialidade, até um apoio para você fazer uma meta um pouquinho maior, de 6 meses, 1 ano, 5 anos, e até mesmo apoio profissional para isso. A minha dica é começar fazendo metas pequenas. Primeiro, está mais palpável, está mais perto, mais próximo da mão. Segundo, por estar assim mais fácil, tem um resultado que é importante, que é a satisfação ao alcançar essa meta. Então, que não existe nada mais ruim que a gente ter um sonho e aí, de repente, no meio do caminho, a gente vê que não dá para alcançar, porque está muito difícil, e aí isso frustra a gente. Bem, definida a meta, é importante definir as ações necessárias para que eu consiga atingir esse meu resultado que eu quero. Minha indicação é pelo menos de 3 ações que vão nortear esse teu envolvimento para chegar nessa meta. Então, por exemplo, a meta é reduzir a inadimplência 25% até dia 30 de maio de 2020, ou seja, temos 30 dias aí. Ação 1, fazer reuniões com funcionários 2 vezes por semana, nas segundas-feiras, das 8 às 9 horas. Perceba, da mesma forma que a meta, a ação que vai me levar a esse resultado da meta também precisa ter um objetivo, um valor e um prazo. Porque senão, mais uma vez, vai ficar solto. Já pensou? Diz assim, então
eu preciso fazer reuniões, mais reuniões com meus funcionários. Ok, mas quantas reuniões? Quantas vezes na semana? Quanto tempo dessas reuniões você vai estar fazendo? Aí você vai conseguir estar mais claro. Então, por exemplo, aqui, meta 2, ligar para 10 devedores por dia, por ordem de maior valor, ou seja, vou fazer uma classificação lá, e aí tenho esses objetivos claros, específicos. Ação 3, opa, aqui faltou, está errado, mas aqui é a ação 3. Fazer o planejamento uma vez por semana, todas as quintas, pela manhã, das 8 às 9. Fazendo isso, a probabilidade de você conseguir avançar, se sentir mais seguro, mais entusiasmado para você chegar à tua meta é muito grande. Os brasileiros, tem uma pesquisa, tentando lembrar aqui qual é o nome de quem fez a pesquisa, mas no final do ano, sabe quando as pessoas vão até a praia fazer aquelas metas de ano? Muita gente pula várias ondinhas. Esse ano eu vou começar a academia. Esse ano eu vou fazer escola de inglês. Esse ano eu vou... Essas metas, por ser só um desejo momentâneo, está aqui como desejo, mas não está específico, acaba que em menos de 2 meses, apenas 20% das pessoas ainda estão com aquela meta. E termina o ano apenas 13%. É um número extremamente baixo. Isso significa que a maior parte das empresas não sabe nem para onde vão, nem quanto faturam. 70% aproximadamente dos empresários sabem apenas o quanto faturaram o mês passado, sem ter algumas outras informações, e não sabem nem quanto devem faturar no mês seguinte. Então, revisando isso, importante definir as metas que tenha objetivo, valor, prazo. Definido a meta, defina ações para essa meta. Pelo menos 3 ações. Fique atento a isso, que assim é mais fácil das pessoas chegarem aos objetivos. Então, como diz essa frase, somente existe vento favorável para quem sabe onde quer ir. Isso facilita, inclusive, as provocações ou até mesmo alguns desejos extras que aparecem, como aqueles assim, a gente tem um foco, tem um objetivo e aparece uma excelente oportunidade. E aí, por eu saber o que eu quero, eu sei também dizer não para algumas coisas. Então, mais uma vez, somente existe vento favorável para quem sabe onde quer ir. Camila, muito obrigado. Muito bom, Fábio, muito rico o assunto. Acho que realmente faz todo sentido. Acho que a gente só consegue fazer essa meta e se a gente estratificar e fazer ação. Então, agora, gente, o pessoal, com vocês, vamos falar com o Díbulo. Ele é da parte jurídica e vai passar também algumas recomendações nesse tempo de crise. É com você, Díbulo. Obrigado, Camila. Boa noite a todos os amigos, todos os participantes aqui desse webinário. Amigos, gostaria primeiro de agradecer aí o convite novamente, está ajudando todo mundo. É um prazer falar aqui de direito empresarial para vocês. E hoje eu trago uma informação muito nova e extremamente importante, esperada por todos os micros e pequenos empresários, que é a legislação aprovada ontem a respeito do programa PRONAMP, que é um programa de crédito especial em apoio aos micro e pequenos empresários que estão passando pela crise do Covid-19. Essa lei é no número 13999/2020. Inclusive, ao final aqui do webinário, quem participar vai receber um bônus, que é um material que eu já preparei, já está pronto, vou encaminhar para vocês. E nesse material vai estar lá de maneira muito bem escrita, de maneira simples e objetiva, mas ao mesmo tempo muito completa, explicando absolutamente tudo sobre esse programa. Basicamente é o seguinte: o microempresário e o empresário de pequeno porte são aqueles que estão definidos na lei complementar relacionada ao Simples. O microempresário é aquele que tem a receita bruta anual até 360 mil. E o pequeno empresário é aquele que é acima de 360 mil até 4.800.000. Então, para esses 2 tipos de empresários, de pessoas jurídicas, o governo disponibilizou uma linha de crédito específica para ser utilizado na aplicação da atividade empresarial,
para ser feito também a utilização desse valor para capital de giro ou para ser utilizado também para investimentos na própria empresa. A lei, nesse ponto do investimento, não foi muito clara, mas, pelo intuito da lei, a gente pode presumir que não é investimento do ponto de vista financeiro. Eu vou pegar esse dinheiro e vou aplicar, vou guardar em ações, vou fazer algum tipo de aplicação financeira, não. Investimentos é na empresa, no estabelecimento. Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer com que essa pessoa entenda se ela tem direito ou não? A primeira possibilidade é ela ser micro ou pequeno empresário. Então, ela sendo micro ou pequeno empresário, ela tem um primeiro requisito. O segundo requisito é que ela, ao solicitar esse crédito, ela forneça informações verídicas de que, de fato, ela é micro ou pequeno empresário. E ela vai demonstrar o enquadramento dela nessa situação. Um segundo requisito, ao lado da informação verídica de ser micro ou pequeno empresário, é ela se comprometer, isso ela vai se comprometer junto à instituição que vai conceder o empréstimo, se comprometer em não demitir os empregados, logicamente sem justa causa, e esse comprometimento em não demissão é um requisito para poder obter o crédito. Vai acontecer desde o momento que o empresário receba o crédito até 60 dias da última parcela paga. Então, se eu hoje der entrada no requerimento junto à instituição que vai conceder o programa, o crédito do programa, de hoje até a minha última parcela, contar 60 dias dessa última parcela paga, eu não posso demitir funcionário, sem justa causa. Então, tem esse período que é como se fosse uma estabilidade. É uma contrapartida que o governo fez para poder a pessoa que for solicitar o empréstimo receber. Isso é o segundo requisito. E outra coisa também, é importante perceber que a lei ela negou essa concessão. Obviamente que ninguém aqui se enquadra nessa situação, mas a lei previu, e eu tenho que explicar porque está lá. Aquela empresa que teve algum tipo de condenação na seara trabalhista por trabalhos análogos a escravo não recebe, ela é proibida de receber, e também aquela empresa que conta com trabalho infantil não legalizado, tirando a situação do jovem aprendiz. Ela também não recebe esse crédito. É importante a gente se atentar para a seguinte situação. Se a gente não fornecer as informações corretas, ou seja, se a gente apresentar falsidades junto à instituição financeira só para admitir esse crédito, ou se a gente demitir esses funcionários durante esse período de não demissão, de estabilidade, a empresa vai sofrer uma penalidade, que é a antecipação das parcelas num montante só, e essa cobrança vai ser única. E como é que a gente percebe isso? Porque o crédito, quando for solicitado junto à instituição financeira, a instituição vai determinar que a pessoa pague esse valor que está sendo emprestado através do Proname ao empresário em até 36 parcelas. Então, digamos que na 30ª parcela eu infrinja alguma desses requisitos, exemplo, eu demito um funcionário, as outras 6 parcelas vão se antecipar e formar um montante de dívida que eu vou ter que pagar na hora. É uma penalidade, ou seja, eu perco a programação de pagamentos. Isso daí está previsto de maneira bem expressa na lei. Então, efetivamente, tem que ser feito isso. Do contrário, vai sofrer essa penalidade. Como é que o empresário pode utilizar esse valor? O empresário pode utilizar esse valor para algumas coisas bem específicas, né? Ele vai se utilizar esse valor que vai ser obtido junto à instituição financeira para a manutenção da empresa, como eu falei antes, para poder fazer também investimentos na empresa e para capital de giro. Ok, mas para o que é que o empresário não pode utilizar esse dinheiro que ele vai receber através de empréstimo? Ele não pode utilizar esse dinheiro para poder pagar dividendos e nem também para fazer distribuição de lucro. Então, esse dinheiro ele não pode vir para o bolso da pessoa física do empresário. Ele tem que ser revertido à atividade empresarial. Se fizer isso, vai sofrer essa penalidade da antecipação das parcelas. Tá certo? É importante também a gente informar algumas situações que certamente deve estar pairando na cabeça de alguém. Que é, ok, tem esse crédito, mas de quanto é? Esse valor que vai ser concedido, ele é num percentual de regra de 30% em cima do faturamento que ocorreu no ano 2019, que é um ano padrão base. Então, para um microempresário, que ele pode faturar até 360 mil, se ele faturou 360 mil, ele vai, então, receber como empréstimo desse programa 30% em cima de 360 mil. Se ele faturou menos, é 30% em cima do faturamento, certo? Essa é a regra para um microempresário e, no caso do empresário de pequeno porte, vai ser 30% em cima do valor que ele faturou
e o faturamento padrão de empresário que quer um porte é acima de 360 mil até 4 milhões e 800. Então, a regra é 30%. Qual é a exceção? Aquela empresa que tem até um ano de funcionamento, até um ano, ou seja, ela é recente, ela vai ter a possibilidade de receber um financiamento de 50%. Agora, observe bem, não é em cima da receita bruta anual, é em cima do capital social. Então, a base é diferente da regra. A exceção a regra é 30% sobre a receita bruta e a exceção para a empresa de até um ano é 50% em cima do capital social. Ele pode também, essa empresa que tem só um ano de funcionamento, optar por, em vez de receber um valor equivalente a 50% do capital social, receber 30% em cima do faturamento mensal. Então, ele vai fazer a contabilização de quanto que ele recebeu de faturamento nos últimos meses, na verdade, no último mês, e aí ele vai ter uma média. Essa média, ele vai pegar e calcular 30%, e aí ele vai poder receber. Muito bom. Gente, quem tiver com dúvida, não se preocupa não, pode perguntar para o Díbulo no final, que ele tira todas as dúvidas de vocês. Muito rico. Para as pequenas e microempresas, fica a dica aí do Díbulo, viu? Muito boa essa lei que saiu ontem. Isso. Então, vamos lá, vamos para o próximo. Agora a gente vai falar com o Felipe Dantas, ele é da área financeira. Felipe, é com você. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E eu vou aproveitar, né, essas dicas aí que o Díbulo trouxe e o Fábio trouxe, né? E eu vou tentar trazer para vocês algumas dicas de como reduzir o custo fixo das empresas nesse momento que a gente está vivenciando, tá? O Flávio, ele falou da necessidade da gente trabalhar com metas. Então, essas metas, elas precisam ter um objetivo. Então, como o Flávio trouxe a necessidade de trabalhar a questão da inadimplência, a gente pode utilizar essa mesma ferramenta para trabalhar também a redução de custos fixos da empresa. Só lembrando que são esses custos fixos da empresa. São todos aqueles custos que estão inerentes, ou seja, eles independem ou seja, das vendas da empresa. Então, se eu estou produzindo, se eu sou indústria e eu não estou produzindo, eu tenho custos que são inerentes à minha atividade, ou seja, eles independem de eu estar produzindo ou não. Se eu sou um comércio, de eu estar vendendo ou não. Tipo, salários, aluguéis, energia, água, luz, telefone. Então, esses são os custos fixos que toda empresa tem, independe dele estar vendendo ou produzindo ou não, tá? Então, eu vou trazer para vocês algumas dicas, assim que voltar a funcionar aqui. Eu vou trazer 5 dicas para vocês sobre essa redução. O primeiro ponto seria cortar todos os serviços não essenciais. Que serviços não essenciais são esses? São todos aqueles serviços que eu posso reduzir ou renegociar sem ter que sem que minha atividade ela volte e eu continue a funcionar. Então, há alguns serviços que eu poderia estar utilizando que não vão fazer fácil, ou seja, não vão afetar a minha operação. O segundo ponto é tentar reduzir aluguéis. Eu sei que é um momento difícil hoje, até mesmo para você estar renegociando esses aluguéis, mas a questão é não deixar de pagar, mas tentar renegociar com os seus senhorios, os proprietários dos imóveis onde vocês estão trabalhando, para que você possa até diluir os aluguéis em aluguéis futuros. Quer seja o não pagamento ou o pagamento de forma futura, onde você vai estar deslocando o seu fluxo de caixa para um futuro onde você está voltando a produzir. Esse seria o segundo aspecto. A terceira dica é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. É renegociar as nossas dívidas
com os bancos. Tá? É muito comum o gerente do banco ele ser muito seu amigo quando ele quer te vender alguma coisa, quando ele quer bater alguma meta. Esse é o momento da gente voltar para eles e dizer, opa, agora é tua hora de me ajudar. Eu preciso renegociar essas dívidas, eu preciso baixar essas taxas que vocês estão me cobrando, porque hoje eu não tenho condições de estar bancando essas taxas. Uma outra dica que a gente pode trabalhar nessa renegociação das dívidas é você trabalhar a portabilidade de dívidas que você tem em alguns bancos. Com a redução das taxas de juros, talvez seja interessante você migrar o saldo devedor de um endividamento que você tenha para outro. Isso quer seja imobiliário, quer seja capital de giro, quer qualquer outro capital. Uma dica interessante até é que nesses próximos 60 dias, enquanto tiver esse, que começou agora em abril, de maio até junho, o IOF, que é o Imposto sobre a Operação Financeira, ele está isento. Então, nesses 60 dias, só o fato de você retirar o IOF da operação financeira, você já está tendo um ganho. E você tem a possibilidade de reduzir ainda mais as taxas que você está utilizando hoje. Tá? E principalmente lembrando que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, ela reduziu. Então, consequentemente, os juros que os bancos cobravam há 60 dias atrás, hoje são bem menores. Então, vai a terceira dica. Dica para quem tem estoques, e eu não estou conseguindo movimentar o meu estoque, faça promoção, queime. Lembre-se que estoque parado é dinheiro parado. Então, você tem a possibilidade de fazer um capital, ter uma liquidez nesse estoque de forma rápida. É claro, a gente tem que lembrar que quando você faz uma queima de estoque, uma promoção que você vai fazer, você vai estar perdendo um pouco do valor agregado dos produtos. Mas vale a pena para você conseguir colocar dinheiro em caixa. Isso vai te ajudar no teu fluxo de caixa nesse momento que a gente está vivendo. Se você não conseguir fazer essa queima de estoque, tente até procurar, se for o caso, concorrentes seus e tente vender esse estoque para eles a preços subsidiados. Vale a pena, tá? Então, é a quarta dica. E a quinta dica evite as demissões e faça apenas em último caso, tá? O governo, nesse momento, ele disponibilizou algumas ferramentas, quer seja para financiar folha, algumas linhas de crédito para financiar folhas, como também a própria suspensão do trabalho com a redução da carga trabalhada ou até mesmo a suspensão em 100%, aonde o governo assume parte do pagamento dos salários ou todo, dependendo da faixa salarial de cada um. Então, essas são as 5 dicas que eu traria para vocês, como forma de vocês tentarem reduzir os custos da empresa nesse momento. Lembrando sempre que o nosso objetivo ele está à frente. A gente tem que fazer o planejamento e tentar, nesse momento em que as coisas estão paradas, e tentar atacar todas as dificuldades que a empresa tem e que eu consigo mensurar nesse momento. Para, a partir daí, fazer um planejamento e tentar se levantar o mais rápido possível. Essa era a dica que eu tinha para vocês e fica aqui à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá bom? Muito bom. Hoje a palestra assim, foi riquíssima, tanto do Fábio, como do Dibro, como do Felipe. Realmente valeu a pena para quem está aqui assistindo. Agora nós iremos para a terceira fase, onde cada um dos expositores vão fazer 2 perguntas para cada um deles. Então, é com vocês. Eu vou começar para Felipe. Oi. Felipe, você falou de estoques, né? Com empresas que trabalham com estoque, qual é a recompensa de trabalhar o estoque? No caso,
Veja, a recomendação que eu dou para as empresas que estão trabalhando com estoque é tentar entender qual o giro que cada produto que você comercializa, você detém. A gente tem que entender que tem alguns produtos que eles têm giro e valor agregado alto. É o que a gente chama de giro e margem altas. Eles giram rápido, eles trazem um bom retorno. E a gente sabe também que tem o contrário. A gente tem aqueles produtos que eles têm um giro baixo e uma margem baixa, mas é que normalmente eu preciso e eu devo ter ele no meu estoque. Então, primeira recomendação que eu falo para quem tem estoque é: entenda qual o giro que você tem em cada produto. E se vale a pena você ter esses produtos nesse momento, em que, lembrando que o estoque é dinheiro parado. Então, você não pode ter produtos que não vá te dar um giro, uma rentabilidade rápida, né? Toda empresa que trabalha com estoque, ele tem que girar o estoque muito rápido para que ele possa continuar no mercado. Novamente, estoque parado é dinheiro parado. Felipe, eu tenho uma pergunta para você. A gente sabe que o empresário, quando se depara com uma situação dessa, a primeira coisa que ele pensa é cortar gasto. É quase que uma reação automática, um reflexo. Certo. Mas aí, quando ele decide fazer isso, antes dele começar a cortar gasto, como é que ele poderia executar isso daí? O primeiro passo, qual seria? O primeiro passo, a primeira situação que a gente faz quando a gente pensa em cortar gastos, primeiro elencar todos os custos, todas as despesas, todos os gastos que eu tenho dentro da empresa, quer seja despesas fixas, custos fixos, despesas variáveis ou custos variáveis. Eu tenho que entender a minha estrutura de custo para saber, primeiro, o que eu preciso cortar ou o que eu posso cortar, porque tem situações que eu não posso, de forma nenhuma, reduzir. E outras que eu posso fazer. E o quanto aquela redução ela vai impactar no meu negócio. Eu consigo sobreviver, eu consigo trabalhar. Isso é muito comum para fábricas ou para comércios, que o movimento reduziu e que você tem uma estrutura, mas que você não pode, por exemplo, em questão da indústria, algumas máquinas elas precisam estar funcionando, porque se ela parar, para ela voltar a funcionar, o custo é muito maior do que se ela tivesse em funcionamento pelo menos 2 ou 3 horas por dia. Então, eu tenho que saber exatamente o que é que eu posso parar e o que eu não posso parar, o que é que eu posso cortar a nível de custo e o que eu não posso. Essa é a primeira regra, é o primeiro passo que a gente deve seguir. Perfeito. Estou aqui, né? Já respondendo e já fazendo a primeira pergunta aí para o Fábio. Fábio, o que é fundamental para você definir as suas metas? Existe alguma regra, existe algum fundamento que você deve seguir para... Existe alguma estratégia, alguma ferramenta que você pode utilizar? Importante isso, Felipe, porque quando a gente faz um objetivo, é porque, de fato, aquilo é importante. Então, quanto mais relevante for aquele teu objetivo, mais importante, mais fácil é de segui-lo. Então, sim, é importante estar claro. Assim. Por exemplo, você falou alguma coisa agora de reduzir custo. Isso é extremamente importante para o meu negócio. Então, sim, beleza. Então, agora eu vou verificar quanto isso é importante. Assim como eu falei, então, qual é o objetivo? Reduzir custo. Quanto desse objetivo e em quanto tempo? Aí isso vai me fazer me mover, inclusive, para algumas ações, que pode ser essa que você acabou de falar, deixar claro qual é o estoque, deixar claro qual é a margem do meu produto, para que eu possa, a partir daí, ter ferramentas para eu alcançar esse resultado. Então, precisa ser relevante, extremamente relevante, essa meta
porque senão ela vai ficar somente um desejo. Ele fica solto e a gente não coloca energia para executá-la. Perfeito. Fábio, a gente sabe que no dia a dia todo mundo desenvolve uma série de atividades, seja de maneira típica ou atípica, aquela que desenvolve no dia a dia, né? A quantidade de informações diárias é absurda, a quantidade de atividades cotidianamente é absurda. Então, a gente pode cair, por exemplo, em algumas armadilhas e isso prejudicar o desenvolvimento até como identificar as metas. Então, como a gente pode se livrar dessas armadilhas que possam vir a prejudicar as metas? Legal. Isso é extremamente importante ficar atento, porque eu faço um objetivo, eu estou olhando para o futuro, e às vezes eu esqueço de olhar o caminho, o que é que pode me tirar do foco. Então, estar focado, estar concentrado naquilo que eu preciso alcançar, me ajuda inclusive, a dizer não para algumas possíveis oportunidades e também me ajuda a controlar, para aqueles que são mais ansiosos, o estresse que causa, às vezes, a troca que precisa fazer para chegar nesse objetivo. Troca da seguinte forma: se está tão claro esse objetivo que eu preciso alcançar e é palpável, eu começo a trocar, às vezes, um pouco do tempo de uma outra tarefa, talvez família, talvez lazer, para aquela situação, para aquele momento. Talvez isso tenha que ser muito específico, mas eu preciso ficar atento ao foco e ao que eu estou sentindo. Então, eu começo a olhar durante o caminho o que é que pode me atrapalhar. E aí eu fazer um plano também dessas possíveis barreiras que eu posso enfrentar. Mas uma coisa que é importante, o maior desafio de todos somos nós mesmos. Nós não somos educados, na grande maioria das pessoas, a estar atento ao que nós sentimos. E aí vem algumas emoções, estresse, preocupação, alguns com uma vaidade elevada, até com nível de competitividade alto, acaba ou atropelando, ou se estressando, ou enfim. Então é extremamente importante ficar atento ao que está sentindo também. Respondi? Perfeito. Bom, então vamos aproveitar aqui e já pegar o... Uma pergunta e o Felipe também ainda tem uma pergunta para fazer. Tem. Fábio, faça a sua primeira, depois eu faço a... Ah, legal. Quando fala de dinheiro, a gente brilha o olho, né? Então, o Dibo começou a falar aí que tem dinheiro bom, fácil. Dibo, que legal que você trouxe isso. Agora, são muitos detalhes sobre esse financiamento, né? Talvez você poderia pontuar quais são os principais pontos aí as principais características, até mesmo a taxa que vai ser cobrada, enfim, os principais pontos desse Pronamp. Vamos lá. Vamos lá pontuar as principais situações que os empresários se deparam como dúvidas em razão do Pronamp, sobretudo porque ele é novo, né? Foi instituído através de uma lei publicada ontem. A primeira situação é um programa destinado a micro e pequenos empresários. Então, de acordo com a definição da lei, é baseado na receita bruta. Microempresário é quem fatura, quem tem receita bruta até 360 mil. E pequeno empresário é quem tem receita bruta anual acima de 360 mil até 4 milhões e 800. Então, se enquadrando como microempresário, empresário pequeno porte, já é o primeiro requisito. O segundo requisito é que esses dois empresários, nessa qualificação, se dirijam a uma instituição que aderiu ao Pronamp. E aí, quais são as instituições? Banco do Brasil, Caixa Econômica, os bancos privados. E uma grande novidade que a legislação trouxe é bancos virtuais e fintechs e cooperativas de crédito estão autorizadas a conceder o crédito. Então, por exemplo, o Nubank, o Banco Inter. Então, a gente tem agora situações de adaptação à atualidade que é muito latente hoje em dia, que são os bancos virtuais e as fintechs. Elas agora estão autorizadas a conceder desde que façam adesão junto ao Banco do Brasil, junto ao Banco Central, para poder prestar esse tipo de crédito. É importante também que essas pessoas representadas na figura do empresário ou dos sócios, elas forneçam informações verídicas, tá certo? Não façam aquelas demissões que eu falei anteriormente. Não pode demitir desde o momento da contratação até 60 dias após o pagamento da última parcela.
salvo com justa causa, tá certo? E é importante também saber o seguinte, que eu não falei na primeira oportunidade, é que o banco ele pode exigir uma garantia, certo? Uma garantia pessoal. Então, ele pode exigir uma garantia, tá certo? Exemplo, ele pode exigir uma avalista. E aí, qual é a situação? A regra é que a garantia que seja dada seja equivalente ao valor obtido através do crédito, certo? Então, digamos que eu peguei o crédito é limitado em regra até 30% em cima da receita bruta. Deu um valor X. Então, eu tenho que ter também uma garantia dada de valor equivalente X. A exceção é se eu tiver uma empresa constituída há menos de um ano, que é a contrapartida dela ter recebido um pouco mais, porque ela vai receber até, às vezes, 50% do capital social, é que essa empresa ela tem que, como dar garantia, um valor equivalente a 150% o valor que ela recebeu em crédito. Então, Muito se ela... bom. Mas para quem tiver dúvida, para que a gente está acabando nosso tempo, falta só 10 minutinhos, pode falar direto com o Díbulo. A gente vai deixar aqui o Instagram dele, ou vai direto no Instagram amigo, porque senão a gente não vai conseguir fazer as perguntas para as pessoas. A gente já tem várias perguntas aqui para vocês. Tranquilo? Então eu vou fazer aqui algumas perguntas que já está aqui no chat. Felipe, essa pergunta vai para você, tá? Teria como destrinchar rapidamente a diferença entre custo e despesas? Quem perguntou foi o Douglas. Perfeito. Existe uma grande confusão quando a gente vai falar de gastos, tá? Toda empresa ela tem gastos e esses gastos eles são divididos em formas de utilização. Quando a gente fala despesa, é tudo aquilo. Eu tenho dois tipos de despesa e dois tipos de custo. Eu tenho despesas fixas e despesas variáveis. Eu tenho custos fixos e custos variáveis. O que são custos? São todos aqueles que são inerentes à atividade da empresa, atividade fim, quer seja comércio, indústria ou serviço. Despesas, eu tenho despesas fixas e despesas variáveis. As despesas fixas foram essas que eu citei ainda há pouco, tipo aluguel, água, luz, telefone. E as despesas variáveis são todas aquelas despesas que são inerentes à comercialização. Normalmente são impostos e algum percentual que você coloca no teu preço, tipo comissão, franquias, taxas de cartão, a taxa da maquineta do cartão e os impostos como um todo. Então, eu posso dizer que despesas são todas aquelas que são inerentes à minha comercialização, venda ou serviço, fixa e variável, e custo é tudo aquilo que está atrelado à minha atividade fim. Espero ter sido claro. Muito bom. Fábio Teles, essa pergunta vai para você. Quem fez ela foi o Flávio. Ele fala o seguinte: a técnica para definir metas a partir de um objetivo pequeno segue semelhante dos programas como os alcoólatras anônimos, sim? Isso porque traçando pequenas metas, digamos sim, torna-se palpável para quem deseja alcançar, ou seja, fazer pequenas metas igual os alcoólatras anônimos para poder atingir a meta dele final. É assim que funciona? Vamos fazer uma analogia com uma academia. Eu vou para a academia e quero ficar mais forte. Então, eu não vou pegar um peso muito forte, lá, pesado, porque eu não vou nem conseguir erguer. E aí isso vai me frustrar, vai me cansar, vai me machucar. E eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para a academia como algo desafiador, difícil, e eu não consigo fazer. Agora, se eu começar de um pequeno peso, eu vou até o fim, vou me sentir satisfeito, porque essa sensação de realização ela é motivante e me dá motivação para ir para o próximo passo. Aí eu me desafio um pouquinho mais. Faço, ganho força, ganho estabilidade e vou para o próximo passo. Então, as metas da empresa também é importante estar claro isso. Dividir, fracionar ela em pequenas metas, conforme a gente vai pegando habilidades e tendo melhores resultados, a gente consegue fazer grandes metas. Fazendo isso com disciplina, é rápida a ascensão, inclusive agora, nesse exato momento que a gente está passando. Metas pequenas, para semanas, de 7 dias, são essenciais para a gente estar à frente, talvez 1%
da grande massa que não está fazendo isso, mas que já me dá um grande distanciamento de muitas outras empresas. Muito boa resposta. Díbulo, essa vai para você. O Douglas, ele perguntou o seguinte: a taxa de juros é a mesma para todas as instituições? Isso. O programa, o Pronamp, ele é determinado de cima para baixo, ou seja, é uma lei federal determinando um programa de natureza nacional. Então, o governo federal trouxe para si a determinação da taxa de juros. Como é que ficou a definição? Foi a taxa Selic anual mais 1,25 em cima do valor obtido como financiamento, como crédito, como empréstimo. Então, esse é o cálculo. E esse valor tem que ser pago em até 36 vezes. Muito bom. Díbulo, essa aqui também, ela não fez uma pergunta, mas é relacionada ao seu assunto. A Érica fala o seguinte: quanto ao Pronamp, vejo uma armadilha em relação à estabilidade forçada para um funcionário e que, de repente, não esteja mais tão afim de continuar na empresa. Na sua visão, o que você fala sobre essa fala dela aqui no chat? Olha, se esse funcionário é um funcionário problema e o foco dela é efetivamente obter esse crédito, ela tem que demitir antes. Ou então ela vai demitir por justa causa. Sem justa causa, de maneira desmotivada, ela não pode demitir após receber esse crédito. Porque, do contrário, ela vai receber de uma vez só o vencimento de todas as parcelas em aberto através de um acúmulo de dívida para pagamento único. Muito bom. Gente, alguém tem mais uma pergunta? Eu acho que eu fiz todas as perguntas que estavam aqui no chat. Não, então eu vou fazer uma pergunta minha pessoal aqui para o Díbulo. É sobre os juros, que eu acho que você já respondeu, né? Que eu queria saber. Eu até anotei que deixa eu até achar ela aqui, porque eu não anotei, gente, vou precisar perguntar. Quais são os juros e quais são os bancos que estão concedendo esses limites de concessão? Acho que você também respondeu, mas eu não prestei muita atenção. E todos os bancos estão fazendo isso? Ou são bancos específicos? Os bancos que, de um modo ou de outro, ele tem a participação pública ou ele tem uma finalidade pública, exemplo, bancos estaduais, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica, todos esses, eles estão fazendo a concessão e isso presume-se que era o normal. Mas aí o governo federal, ele preferiu também espalhar isso daí para todos os outros bancos que têm vinculação direta ao Banco Central e aí os normalmente que a gente conhece, Bradesco, Santander, Itaú, e a novidade foi a autorização para cooperativas de crédito, para bancos virtuais e fintechs. Então, todos esses aí podem, desde que eles tenham vinculação ao Banco Central, que por óbvio a maioria tem, mas também façam adesão ao Pronamp, ou seja, eles se dispõem ao Banco Central para apresentar-se como um veículo de concessão de crédito específico desse programa. Muito bom. Fábio, eu tenho uma pergunta aqui para você. Fale um pouco das influências e das distrações que prejudicam atingirmos as nossas metas. Desculpa, cortou que eu não entendi. O que é que prejudica? As distrações do dia a dia, né? Essas coisas que acontecem no dia a dia que você acaba deixando suas metas para amanhã, para depois, para outro dia. Legal. Eu estou fazendo um acompanhamento com um cliente e ele não tinha nenhum processo definido nada do dia. Apenas a queixa dele era: eu não tenho tempo para ligar para os meus clientes e se eu tivesse tempo para ligar para os clientes eu conseguiria faturar pelo menos 30% a mais. Então, aí nós começamos a fizemos uma base do planejamento com algumas ações, com algumas metas. Aí vem as situações paraquedas. Por exemplo, eu defino um dia. Eu digo assim, caramba, hoje eu preciso fazer assim, assim, assim. Defino minuto por minuto. É um erro, porque a gente não consegue controlar o que vai acontecer no dia. Então, é importante ter as metas diárias um pouco mais macro, do tipo, hoje eu tenho 2 horas para ligar para clientes, por exemplo. Então, marcar essas 2 horas, mas talvez se você ligar para todos os clientes lá sem interrupção nenhuma, em 1 hora você faça. Mas aí você sobra esse tempo para não se frustrar. Outras situações se eu não estou claro do que eu quero, aí as distrações são fáceis, como o WhatsApp, ligações, às vezes as pessoas batem na tua porta. Então, uma dica valiosíssima para a gente não ter muitas distrações é bloquear tempos, do tipo, a nossa concentração
o nosso cérebro fica concentrado durante 54 minutos, segundo alguns estudos. Existe um método chamado Pomodoro, que separa 30 minutos, depois mais 5 minutos de descanso. Nesses 30 minutos, se a gente só focar em uma atividade apenas, celular desligado, olhando para baixo, sem outras interrupções, fechadas, dizendo assim, olha, meu amigo, só daqui a pouco, tá? A gente consegue produzir muito mais. Fazendo esses bloqueios pelo menos 2 vezes por dia, a produtividade aumenta de uma maneira incrível e a gente nem percebe. Porque a gente vai ficar constantemente atento no que está fazendo. Então, isso ajuda e muito nas distrações. Muito bom. Pega a dica, que essa aí vale muito. Essa é a dica de ouro, né? Tipo, foca, tira todas as distrações que você consegue chegar lá. Felipe, acho que essa pergunta aqui vai para você. Em períodos como agora, investimento no mercado financeiro é a melhor escolha ou focar nas atividades afim e melhor condições? O que você sugere? Primeiro passo é que a gente tem que entender, quando a gente fala de mercado financeiro, a gente tem que entender que essa pandemia ela está deixando o mercado acionário, o mercado de ações, ele muito vulnerável. A oscilação que está existindo no mercado ela é muito grande. Você não sabe porque as tendências de mercado elas estão mudando muito rápido. Eu tenho acompanhado essa semana a Bolsa de Valores e eu verifiquei que ela teve um ligeiro ganho por conta da possibilidade de se ter uma vacina contra o coronavírus. Então, isso daí fez com que o mercado aquecesse. É interessante, quando você fala de mercado acionário, existe algumas análises que são feitas, que são as análises gráficas, onde você vê tendências. Até semana passada, a tendência não era das melhores. E quando você fala de tendência, o mercado está muito volúvel, principalmente o mercado nacional, quer seja pela questão do próprio coronavírus, como também pelas questões políticas, né? O impacto político ele está afetando a nossa economia muito forte. Aí você fala, ok, eu vou investir no meu negócio quando o meu negócio está parado. Então, a análise que você tem que fazer é o seguinte: eu tenho carteiras no mercado que vão me dar uma certa segurança? Sim, existem algumas. Tá? Então, você precisa entender quais são essas carteiras que você pode estar utilizando e investir. Até uma dica interessante, tem alguns mercados, tem alguns bancos que eles estão trabalhando da seguinte forma: eu tenho um dinheiro que está parado. Tá? Eu posso colocar esse dinheiro investido em um determinado papel e o banco está devolvendo esse mesmo valor a juros bem interessantes para você aplicar no seu negócio. É o que a gente chama de prospect. Mas isso são alguns bancos, não são todos. Se vocês precisarem de alguma coisa nesse sentido, eu estou aqui à disposição para depois dar algumas orientações sobre. Mas os juros são bem interessantes. Por quê? Esses agentes financeiros eles estão fazendo uma carteira trabalhando com fundos de investimento, onde tem uma rentabilidade melhor. Mas, claro, é um risco, pensando sempre que esses investimentos são de médio e longo prazo. Você não pode pensar em investimento em curto prazo, porque no curto prazo a gente não sabe o que vai acontecer. Então, gente, vamos aqui para a última pergunta, que essa última pergunta vai para o Díbulo. Díbulo, o seguinte, então, o Flávio está perguntando quais são os 3 principais tópicos que você orienta para quem deseja franquear o seu negócio. Para quem deseja franquear, ou seja, quem pretende expandir e se tornar um franqueador, não é isso? Exatamente. Vamos lá. A primeira coisa que tem que ser feita é, obviamente, uma análise do mercado, para verificar se o seu produto ele é um produto novo ou ele é um produto que, na prática, vai ser diferenciado em detalhes, minúcias de um outro. A gente tem aqui um exemplo em Recife, por exemplo, de um rapaz que ele tem uma franquia de açaí e ele está abrindo agora uma loja de esfirras que está concorrendo com a Habib's. Ele até me ligou em razão de uma questão relacionada à marca
e ele perguntou se a aparência dela poderia ser cogitada como sendo infringência a algum tipo de norma de proteção intelectual, só porque tem aquele formato arredondado. E ele está querendo franquear. Então, essa situação. Ele analisou o mercado, apesar de um mercado já ter uma pessoa que domina, ele está indo justamente na lacuna, que ele está fazendo um produto um pouco melhor. Ele está focando num mercado ali de classe B e classe A. Outra situação que é possível também é você verificar se através disso você consegue alavancar efetivamente o seu negócio. Então, você tem que ter um plano de alavancagem. Você não basta só analisar então o mercado, é analisar o mercado, ter um plano de alavancagem e também você fazer efetivamente uma análise territorial de onde você pode atuar, de maneira que você faça interligações de territórios, na medida que em algum momento algum franqueado saia da sua rede, esse território tenha a proximidade de outro ponto e esse ponto possa ser substituído rapidamente enquanto não aparece outro franqueado. Então, essas dicas são as principais para iniciar. Muito bom, Díbulo. Muito obrigada pela dica. E agora eu vou falar para cada um dos expositores das suas considerações finais, aí começando com o Fábio Teles. Fábio, é com você. Hoje o que a gente viu, trazendo um resumão, é mais ou menos assim, é importante a gente olhar o nosso negócio, a nossa empresa de cima, igual um drone. Nós vimos que existem possibilidades de financiamentos com juros baixos, fácil acesso. Vimos também que é importante a gente analisar os custos internamente para poder alinhar e vimos as metas. É mais ou menos como eu olhar de cima e perceber, eu preciso de quanto de dinheiro, eu preciso verificar meu peso para eu poder chegar em qual resultado, em qual efeito. Então, lembre, é importante você buscar ver o teu negócio por outro ângulo. Porque se a gente ficar atento apenas de onde a gente está, nós podemos facilmente errar, porque estamos míopes, estamos dentro do olho do furacão. Muito bom. Parabéns aí pela reflexão. Felipe, é com você. Manda ver. Bom, só complementando talvez o que o Fábio falou, esse é o momento de se reinventar. Eu preciso conhecer a minha empresa, eu preciso saber quais são os seus pontos fortes e pontos fracos e fazer um planejamento. Tenham certeza, muita empresa vai quebrar nesse momento. Mas se você estiver estruturado, ou pelo menos ter a vontade de estruturar, certamente você vai conseguir sobressair, tá? E tenha certeza, todos aqueles que conseguirem sobreviver a esse momento que nós estamos vivendo, eles vão sair muito mais fortes, muito mais resilientes e muito mais operacional e lucrativos, porque eles vão entender o seu negócio na sua essência. Eles vão conseguir sobreviver muitos e muitos anos, porque essa pandemia, tenham certeza, ninguém, em nenhuma parte do mundo, estava esperando o reflexo que ela iria trazer para a gente. Tá? Estamos sempre aqui à disposição. É uma realidade, Felipe. Díbulo, é com você. Obrigado, Camila. Vou pegar aí o gancho de Fábio, que ele falou sobre metas. Metas nada mais é do que um planejamento com foco e com prazo a ser realizado. E fazendo um gancho também aqui, como que eu trouxe relacionado ao pronome, o prazo tem que ser observado. E que prazo? As instituições financeiras, elas podem manter essa concessão de prazo, de crédito, até 3 meses a partir de ontem. Então, se você tem essa necessidade de pedir esse crédito, você tem um prazo, não vai ficar à disposição de maneira infinita. Então, a partir de ontem, até 3 meses é o prazo que o banco pode conceder, ou se ele decidir prorrogar, ele vai prorrogar por 3 meses, mas inicialmente são só 3 meses que esse crédito vai ficar em aberto. E para finalizar, eu disse que ia dar uma premiação, um bônus para o pessoal que compareceu aqui. Quem estiver aqui, por favor, entra no meu Instagram. O Instagram é Advocacia Sem Burocracia. Advocacia Sem Burocracia. Entrando lá na página inicial, na bio, onde fica ali o endereço, onde fica as informações de capa, vai ter um link lá. Nesse link, você clica, você vai ter acesso ao artigo que eu fiz de maneira bem explicativa, bem simples, bem detalhada sobre essa questão do pronome. Está publicado, então está na internet, você vai ter acesso a qualquer momento. E como o assunto realmente é muito detalhado, não deu para falar tudo aqui, lá está totalmente detalhado. É só entrar lá, Advocacia Sem Burocracia na internet,
acessa lá o link e, se puder, já segue meu trabalho lá, tá bom? Um abraço. Muito bom. Gente, é isso aí. Se vocês gostaram do que viram hoje, divulguem. Na segunda-feira, às 9 horas, teremos mais, falando de vários outros assuntos sobre o tema jurídico, financeiro e gestão. Para finalizar, eu vou deixar aqui uma reflexão que eu faço sempre. Todo mundo costuma dizer que nós estamos no mesmo barco, mas eu acho que nós estamos na mesma tempestade, porque tem barcos que vão afundar e outros não. Então, a pergunta é: em que barco vocês querem estar? Então, eu termino aqui com essa reflexão e lembrando que segunda-feira, às 9 da manhã, estaremos aqui com vocês. Um abraço!